Agora são 7h37. Essa semana, em que a maioria aí das escolas começa a dar férias para as crianças, significa dizer que a turminha vai ficar em casa, naquele tédio, né, nos próximos dias. E aí, para entreter os pequenos, é preciso também encontrar algumas atividades divertidas, né? E por que não unir, misturar um pouco de aprendizado e diversão nessa história? Guilherme Bahia tem um programa de educação financeira para os pequenos. Vamos explicar isso para a gente, para os pais, para a criançada. É um programa de educação financeira para as férias. Explica para a gente como é que funciona isso. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite, pessoal de casa. É uma brincadeira com relação a ensinar coisas, já que as famílias assim estão tão sobrecarregadas por causa da inflação, alta dos preços. Então vamos tentar envolver as crianças, mas de um jeito mais legal, mais divertido, sem passar para elas de que não dá para se divertir nas férias porque mamãe e papai não temos dinheiro. Não, dá sim. E dá até para aprender um pouco sobre educação financeira, principalmente. Que tal? Eu gostei da ideia, viu? Gostei, já tô querendo escrever aqui. Eu tenho um sobrinho, não tenho filho não, mas tem uns sobrinhos, uma turma aí, pra já jogar pra tu aí, pra tu tomar de conta, viu? Mas, ó, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa que eu acho que é uma curiosidade, né? De muita gente que pode estar assistindo aí. No final desse programa, o que as crianças aprendem, conseguem aprender na prática, Guilherme? A ideia é conscientizar de que o dinheiro é um bem limitado e que ele precisa ser bem utilizado. Não dá para a gente achar, por exemplo, hoje meu filho me pediu umas 3 vezes que queria comprar brinquedo novo, queria fazer lanche, até viajar. Olha só, 11 anos, já pensando, perguntei para ele quais eram os planos de férias. Foi inspiração para essa coluna hoje. E aí o objetivo é trazer a consciência das crianças do quanto a gente precisa se esforçar para trazer o trabalho para a gente, para o nosso dia a dia, mas principalmente que para tomar decisão com relação ao dinheiro não é tão elaborado, assim, não é algo tão simples assim. Por exemplo, na primeira semana, eu acho que já é muito importante, e ouço pouco os programas de educação financeira trazerem isso, de que é preciso a gente aprender como ganhar dinheiro. Então, por que não, por exemplo, combinar com as nossas crianças uma atividade do tipo assim, sabe, dar uma geral em algum lugar da casa, como se fosse uma faxina. A prestação de serviço, ou de repente lavar o carro, já traz uma economia para casa. Isso se elas não gastarem água e sabão demais também, né, nem causarem nenhum acidente. Precisa ter supervisão de adulto para isso. Claro que tudo isso depende da idade das crianças. Mas, de repente, a gente fala sobre a profissão dos pais. Profissão e a forma de trabalho. Propõe um desafio para todas as pessoas. De que formas um professor, por exemplo, pode ganhar dinheiro? Ele pode ser só empregado? É a situação mais comum. Mas como um professor pode ser profissional liberal ou como pode ser empresário? E um médico? E um dentista? E um jogador de futebol? E as várias profissões, sabe? Pega aquele rol de profissões ou de faculdades da UFPB, por exemplo, e pergunta isso para as crianças. Vamos levar elas a esse aprendizado, descobrindo que mais importante do que escolher profissão é como a gente trabalha, que de uma certa forma a gente é remunerado. Gostei. Eu fiquei super curiosa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. 2 coisas. Crianças a partir de quantos anos? De quantos anos até quantos anos? E vai ser presencial, online? Como é que vai funcionar isso aí? Linda, isso é uma propositura para que cada pai faça na sua casa. Não é um programa que eu tenho desenvolvido, algo do tipo, vá lá na minha rede social, não. Na verdade, vá, acho que até seria bom. Mas a ideia é que a gente envolva as crianças nessa situação. Também não chega a ser uma colônia de férias. Mas acho que eu tive boas ideias com essa sua provocação. O principal é entender que qualquer criança pode ter um aprendizado naquilo que envolve finanças. Sabe uma coisa que poucos pais se dão conta? De que lidar com o dinheiro é lidar com 2 coisas. É lidar com o tempo e lidar com as emoções. Então, por exemplo, atividade de jogos de tabuleiro com as crianças, de ensiná-las a perder, ensiná-las a esperar a vez, a seguir as regras. Nossa, isso é uma grande lição que serve para a vida como um todo e principalmente para as finanças.
Então, sabe, pais, vamos gastar um pouco mais de tempo com as nossas crianças, trazendo essas lições. Já que elas estão em férias, vamos nos envolver. Se diverte a gente e elas se aprendem também. Ô Guilherme, a partir de quantos anos uma criança já começa a ter um entendimento com relação a dinheiro? Linda, com relação a tratar as coisas de dinheiro, quando ela tem uma noção melhor de tempo. Porque a brincadeira, a ideia de que dinheiro no cofrinho é uma brincadeira que a gente tem que ensinar para as crianças, eu acho totalmente sem sentido. Que é coisa mais sem graça do que colocar uma moeda num porquinho e ele não fazer nada, não faz sentido algum. Então as crianças precisam ter uma noção de tempo. Isso geralmente acontece a partir dos 5, 6 anos de idade, quando elas já entendem o conceito de semana, de final de semana normalmente. Aí a partir de cada idade, elas vão conseguindo entender, por exemplo, que o pai sai para ganhar dinheiro, não deveria ser isso. O pai e a mãe saem para cumprir uma função social e por isso eles são pagos. O professor leva educação para as crianças, leva ensino para as crianças e por isso ele é remunerado. A jornalista comunica fatos do dia a dia relevantes para as pessoas e por isso eles são remunerados. Entender esse conceito é muito importante. Cada pai sabe o que ensinar para cada criança. Semanada, 5, 6, 7 anos de idade. Sempre um dinheiro menor do que a necessidade da criança, para que ela aprenda a fazer escolhas. A partir dos 9, 10 anos, o conceito de mês já começa a fazer sentido. Difícil, mas Dia das Crianças está aí. E aí eu quero provocar os pais. Que ideias vocês têm para, de repente, ensinar a educação financeira diferente do que as escolas têm ensinado? Porque a educação se dá em casa. Muito bem. E vou lhe dizer uma coisa. Na minha opinião, a educação financeira já deveria estar inserido no currículo escolar, né? Deveria se abrir espaço para isso de uma forma mais efetiva. Mas como ainda não tem, ô Guilherme, eu já vou lançando aqui seu próximo curso para a criançada, viu? Porque às vezes os pais, eles nem têm condições, não têm tempo e às vezes não têm a didática de ensinar isso para os filhos. E aí, de repente, vem um cara bacana, um planejador financeiro com experiência, com know-how, com uma comunicação boa e faz isso. E dá tudo certo. Já está lançado aqui, querido. Vamos só para a data, hein? Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Você vai ser minha madrinha de honra, convidada. Tudo certo. Bom jantar para você. Boa semana. Até a próxima. Valeu.